Olá, meus amigos, minhas amigas, que bom mais uma vez poder estar com vocês, mesmo que virtualmente, para estudar a nossa doutrina. E para nós abrirmos o nosso encontro, vamos sempre pedir a proteção do mais alto, eles que sabem das nossas necessidades e sempre estão nos acompanhando, nos intuindo, nos inspirando para que nós façamos o melhor, que assim seja. O tema que trouxemos para esse encontro é sobre família. É um tema que dá para ser muito explorado, muito mesmo, e é muito interessante. Então nós vamos falar sobre a família na visão espírita, né? E estudando a doutrina espírita, nós passamos a ter uma compreensão muito mais abrangente do que seja a família, não é? Não é só aquele círculo próximo a nós, né? Pois nós entendemos a lei da reencarnação e essa lei ela está sempre alicerçada na justiça divina. Então ela nos esclarece corretamente quanto aquelas questões relacionadas à família. Por que eu estou nessa família? Por que eu sou assim? Por que eu tenho parentes desta ou daquela outra maneira, não é? Então nada fica encoberto sob o estudo bem criterioso das leis divinas. E nós espíritas procuramos sempre estudar, nos aperfeiçoar e entender essas leis divinas para que a gente mude o nosso comportamento seguindo essas leis divinas, né? Então família é uma bênção do Criador para todas as suas criaturas. Então nós já nascemos com a bênção, somos abençoados com uma família, né? Família, sim, são possibilidades de realizações para aqueles que sabem lutar, estando numa família bem estruturada ou nem tanto, nós temos que lutar para melhorar, né? Para reagrupar aquele grupo se é um pouco distante, se tem algumas dissensões ali dentro. Então nós temos sempre uma missão dentro da família que nos foi destinada, né? E fora dessa compreensão que existe em algumas famílias, desse apoio mútuo que existe, daqueles esforços realizados conjuntamente para que todos cresçam, um ajuda o outro, um dá suporte ao outro, nós também encontramos, infelizmente, reunião de pessoas numa chamada família que se misturam, se enganam, se maltratam, consequentemente agravando todas as suas fragilidades, as deles próprios que cometem essas atitudes e a dos outros que estão ali ao seu redor, né? E nós devemos entender que a oportunidade, é sublime a oportunidade que Deus oferece a todas as suas criaturas, a constituição da família. Por isso que nós temos que levar muito a sério a constituição da família, a manutenção dessa família, desse vínculo, né? Nós devemos empreender esforços constantemente para acelerarmos a nossa evolução e a daqueles que estão ali na mesma casa, no mesmo lar, né? O interessante é que nós não chamemos de casa, que a nossa família seja realmente um lar, né? Onde haja bastante integração de todos, para que a gente acelere o nosso progresso e a das pessoas que também estão ali conosco, né? E nós aprendemos então com a doutrina espírita que as famílias, elas são montadas na Terra, mas mediante tem um planejamento reencarnatório, né? E esse planejamento obedece sempre à justiça divina. Nós fazemos esse planejamento, nós podemos dar algum palpite nesse planejamento, se já estivermos em condições disso, mas sempre obedecendo uma justiça, sempre pensando no que é melhor para mim, né? E essa justiça, então, ela vai atuar de acordo com a evolução de cada um. Você está nessa faixa evolutiva, então você tem que ter essas experiências. Você já progrediu, você está nessa outra faixa evolutiva, você vai planejar essas outras experiências, vai passar por essas outras experiências, não é? Então, o objetivo na formação de um grupo familiar é o reajuste, sempre visando o crescimento interior de todos. Então nós estamos na família certinha para nos reajustarmos, não é? Aquelas pessoas que são colocadas à nossa volta, elas têm ligação conosco, né? Lá de vidas pretéritas. Então o objetivo de nós renascermos na mesma família, próximos, juntos, é o reajuste, é irmos aparando
essas arestas, né? Deixamos tudo aquilo que é ruim para trás e acrescentando, adquirindo só coisas boas, né? E quando o assunto é família, a gente ouve muitas perguntas, muitos questionamentos, né? Cada um por um prisma. Então, quando o assunto é família, nós ouvimos dizer assim, olha, que os maiores karmas, eles têm que ser cumpridos dentro da família, né? Já vem com uma coisa pesada, né? Os maiores karmas são cumpridos dentro da família. E daí vem uma outra indagação, né? Se isso for verdadeiro, se esses karmas, os mais pesados, vamos assim chamar, devem ser cumpridos dentro da família, né? Se isso for verdadeiro, como nós podemos fazer para tentar corrigir e resgatar esse karma, né? Acabar com ele? Primeiramente, nós temos que fazer uma colocação bem lógica, bem apropriada, né? Então, primeiro, é muito importante entender o que seja karma. Às vezes nós falamos, é o meu karma, como se fosse uma coisa assim que não tem solução, que eu tenho simplesmente que aceitar e não fazer absolutamente nada, né? Karma, pessoal, nem sempre é dor. Karma nós devemos entender como ação, possibilidade de fazer algo, né? E a realização do ser eterno através de milênios, que é a nossa proposta, né? É o que nós chamamos de karma. Essa realização do ser eterno, todos esses passos que nós temos que percorrer até chegar lá na nossa felicidade, num mundo maior, numa condição bem melhor. Todo esse processo é o nosso karma, nós vamos passar por ele. Mas isso daí não significa dor, significa ação, significa trabalho, significa investimento, dedicação. Então, karma é isso, gente. São coisas que nós temos que passar para atingir aquela finalidade. Como nós, durante nossa vida toda, nós temos um objetivo, o que nós fazemos? Nós abdicamos de algumas coisas para atingir aquele objetivo, né? Eu preciso de mais tempo para estudar, visando um bem maior, então eu vou abdicar de sair final de semana, vou ir menos ao cinema, não é? O meu objetivo é conquistar algo material, não é? Então o que eu vou fazer? Eu vou abdicar, eu vou gastar menos, eu vou almoçar menos fora, vou fazer menos gastos para quê? Para que eu consiga atingir aquele objetivo. Então isso tem as suas dificuldades, não é dor, tá? É ação, é uma programação que eu faço para obter algo melhor, algo que me interessa lá na frente, né? Mas o que ocorre dentro lá do núcleo familiar, a espiritualidade, ela planeja reajustes. Aonde que nós vamos reajustar com aquela pessoa que foi o nosso desafeto se não estiver próximo a nós, né? Então a espiritualidade planeja os reajustes dentro da família, né? Porque é muito fácil fora de casa nos afastarmos das pessoas. Se o meu vizinho não me quer muito bem, ou se eu não simpatizei com ele, simplesmente eu evito, não é? Atravesso a rua, evito contato, e assim as pessoas de fora que nós hostilizamos, antipatizamos, nós podemos evitar. Eu não vou porque fulano vai, eu não vou nesse horário porque eu sei que eu vou encontrar com aquela pessoa. Então nós evitamos esses encontros, mas como nós precisamos de reajuste, precisamos estar próximos, essa pessoa complicada, entre aspas, vamos assim dizer, né? Ou nós que somos o complicado, renascemos no mesmo núcleo familiar, porque daí nós não podemos fugir. Eu posso sair para estudar, eu posso sair para trabalhar, eu posso sair para me divertir, mas eu vou voltar para minha casa, para minha família, para o meu lar, e vou estar com aquela pessoa que eu preciso me reajustar, né? Então, por isso, o mesmo não ocorre. Então, com esses familiares, esses parentes consanguíneos, nós somos mais próximos. Então, esse reajuste, ele tende a se efetuar de uma maneira mais rápida, mais efetiva. É isso que o plano espiritual quer, é isso que Deus quer da gente, né? É importante também que a gente observe, nós começamos a olhar a família de um outro ângulo, né? Então é importante também observar que no núcleo familiar, todos eles, gente, sempre existe alguém que vem para o apoio, que vem para o crescimento daquela família. Toda família, se nós começarmos a analisar, tem aquele tio que ajuda mais, aquela vozinha
que é mais participativa, não é? Aquela pessoa que procura unir todas as pessoas, que evita brigas, evita discussões, ela quer, a função dela o que é? É unir, né? Então a gente percebe que em toda a família tem um elemento nesse patamar, né? E pelos anos de luta, convivência com famílias, nós observamos que nem sempre nós nos colocamos com boa vontade para equilibrarmos e preservarmos a nossa família. E é nossa obrigação. Nós estamos ali, gostemos ou não, para reajuste. Então nós temos que colaborar com essa boa vontade, preservar o equilíbrio dentro daquela casa, daquela família, daquele lar, né? Para que essa família não se desagregue. É muito importante a instituição da família, não é? Ela existiu desde sempre, existe até hoje e continuará existindo. É a célula máter da sociedade, né? Tudo começa ali na família, né? E uma outra situação também que intriga aqueles que ainda desconhecem a lei de causa e efeito dentro da doutrina espírita, essa lei é muito estudada, né? Então tem alguma coisa dentro da família que intriga essas pessoas que não conhecem essa lei de causa e efeito. Isso daí é o fato de existirem pessoas tão boas com filhos tão perversos, né? E nós vemos famílias com pais boníssimos, né? Sempre muito bem intencionados e os filhos perversos. Nós chamamos, degenerou, não é? Acontece isso, por quê? Né? Se nós não conhecêssemos a lei de causa e efeito, nós diríamos, nossa, mas Deus está sendo injusto. Aquelas duas pessoas, os pais, são pessoas boníssimas, né? Pessoas que só querem o bem de todos. Por que filhos tão perversos? É injustiça, eles não merecem isso, não é? Mas como nós, espíritas, entendemos e já conhecemos um pouco da lei de causa e efeito, nós temos uma explicação para isso, né? O conhecimento da reencarnação, que é um dos princípios da doutrina espírita, ele nos orienta quanto às consequências dos nossos atos. E aí nós relembramos as palavras do próprio Cristo, não é? Cada um escolhe, cada um colhe aquilo que semeia. Então a nossa semeadura, ela é livre, tá? Ela é livre, nós semeamos o que nós quisermos, tá? Mas Deus nos dá essa liberdade plena, mas Ele é tão justo, né, que Ele lembra direitinho o que eu vou colher. Aquilo que eu semeei. Eu não posso colher o que o meu vizinho, o meu irmão, aquele meu colega de trabalho semeou. Não. Né? Então a semeadura é livre. Tá? Agora a colheita é obrigatória. Eu vou colher exatamente aquilo que eu semeei, né? Então nesse caso dos pais boníssimos com aqueles filhos maldosos, perversos, né? Nós poderíamos citar um caso de uma mãe amorosa que nem sempre, ontem, numa outra encarnação, ela foi, né? Não existindo acaso na lei, nada acontece por acaso, tudo tem um motivo, tudo tem uma justificativa, né? Esses reencontros, eles obedecem critérios muito sábios, né? Nós fazemos o nosso planejamento, né? Colaboramos para esse planejamento, mas nós temos que seguir certos critérios. Você fez isso, você vai passar por isso, para corrigir isso tem que ser assim ou daquela outra maneira. Então aquela mãe que é amorosa hoje nem sempre foi. Numa encarnação passada ela pode ter falhado. E agora esses filhos são uma oportunidade de que ela persevere nesse amor, nessa dedicação, para trazer esses espíritos perversos nessa encarnação de volta ao aconchego do Pai, não é? Entendendo os princípios de religiosidade, de bom comportamento. E cada família então reflete uma realidade e realmente é necessário que a gente faça uma reflexão para agirmos corretamente tudo na nossa vida. Nós não podemos ir assim, como vulgarmente nós falamos, aos trancos e barrancos. Uma atitude nossa vai refletir num familiar, sempre. Então, nós temos que refletir sempre. E quando a gente fala em reflexão, nós lembramos de Sócrates, né, o grande filósofo Sócrates, quando ele diz que antes de qualquer decisão, o Sócrates, ele buscava inspiração no Criador, né? Sócrates viveu anos antes de Cristo,
mas ele já tinha essa ideia do Criador, né? Daquele ser maior. Então, antes de qualquer decisão, o Sócrates buscava inspiração no Criador. Provavelmente ele se recolhia, fazia uma prece e ficava aberto às inspirações divinas, né? O que nós precisamos hoje em dia é um trabalho constante conosco mesmo. Nós não podemos perder tempo. Nós temos que progredir, queremos progredir, e esse trabalho é constante. Eu não posso falar assim, essa semana eu vou ficar desligada, não vou fazer nada para o meu progresso. Não, o tempo é muito importante, não é? Então exige esse trabalho constante conosco, independente de sermos mães ou pais. Nós falamos o caso dos pais, que têm os filhos perversos, não é? Mas mesmo que nós não sejamos pais, mesmo que nós não sejamos mães, nós somos irmãs e irmãos, não é? Temos sobrinhos, temos primos, né? Vamos começar a ampliar essa família e fazer a nossa parte para que essa família cresça conjuntamente, né? O ser humano, todos nós precisamos ainda muito, ser muito trabalhado, né? Porque a jovem educada hoje, aquela pessoa que foi trabalhada, né, educada hoje, ela vai ser sim, lá na frente, uma mãe consciente. Ela já tem tudo isso arraigado no seu coração e na sua mente. Ela sabe o que é correto, né? O jovem honesto de hoje vai agir adequadamente em todas as circunstâncias. Aprendeu hoje, integrou no seu comportamento essas boas atitudes, ele vai levar para sempre, não é? E quando nós tocamos também no assunto família, surge mais um questionamento, né? Diante de um lar em que um casal com filhos, bem estabelecido, mas distante esse casal em todos os sentidos, né? Nesse caso seria lícito, perante a lei de Deus, uma separação? Não é? E a doutrina espírita vem nos esclarecer que é sempre importante nós nos questionarmos se já realizamos todos os esforços que estejam ao nosso alcance para evitar uma separação, não é? Essa união houve com um projeto, não é? Com um planejamento. Então nós temos que colocar todos os nossos esforços para evitar isso. Mas Emmanuel, André Luiz e outros orientadores espirituais, eles nos esclarecem que quando um casal não mais está crescendo no matrimônio e entra em perdas, não é? Começa o desgaste, talvez o melhor seja a separação, sim. Então o Espiritismo não é contra a separação, mas nós temos que colocar todos os nossos esforços para evitar, não é? Mas se for inevitável, não é? O melhor, se houver mais perdas do que ganhos, o melhor sim é a separação, né? Existem casais que a gente começa a entender depois que nós começamos a estudar um pouco mais, né? Que eles não se unem à luz da fé para o seu crescimento, à luz do amor, né? E eles se unem por interesses outros, tantos que nem convém aqui nós comentarmos, né? E esses outros interesses, fatalmente, num futuro até próximo, ele começa a causar dor, começa a incomodar. Por quê? Não teve base no amor, não teve base na fé, né? Muitas das infelicidades que nós presenciamos têm as suas raízes aqui mesmo. E às vezes nós falamos, né? A minha esposa é o meu karma, que nós falamos lá atrás, ou o meu marido é o meu karma, achando que se nós sofremos, se nós não estamos bem, é por alguma coisa feita lá em encarnações passadas. Não, às vezes nós fazemos alguma coisa equivocada aqui mesmo nessa encarnação e o reflexo vem rapidinho, né? E nós lembramos sempre que a doutrina espírita é a reviviscência do cristianismo. Ela fez com que o cristianismo florescesse, né? E o cristianismo o que é? Amor, né? Sendo amor, conduz sempre à união. Então, quando há amor, a união, ela se estabelece e não se desfaz, né? E outra questão também apresentada quando o assunto é família, é se um casal ele se forma por causa do destino ou aleatoriamente, né? Então, primeiramente, quando nós falamos em destino, o que nós entendemos por destino, não é? Destino é aquela coisa que está fixada, eu não posso mudar nunca, não é? Então, um casal, ele se forma mediante um planejamento reencarnatório. Planejamento, gente. A gente faz planejamento durante a nossa vida
toda. Alguns chegam num fim que nós pretendíamos, outros nós temos que usar o plano B, não é? Então, nenhum de nós está jogado na vida. Todos nós temos esse planejamento, né? E há muito mais amor, há muito mais proteção para conosco quando nós fazemos esse planejamento do que nós podemos imaginar. Nós não estamos sozinhos. Não é? Quando nós fazemos esse planejamento de uma próxima encarnação, um planejamento de vida, nós não estamos sozinhos. Espíritos nos assessoram, né, nos impulsionam sempre para que a gente consiga vencer tudo aquilo, para que a gente consiga cumprir todas aquelas metas que nós escolhemos, que nós aceitamos, né? Mas por que hoje, então, a gente continua perguntando quando o assunto é a família, né? As pessoas estão cada vez mais distantes e as famílias cada vez mais separadas, desestruturadas, mas nós não estamos evoluindo ou nós estamos retrocedendo? Essa é a pergunta quando o assunto família vem à baila, não é? E antigamente, aparentemente, existia mais união, não é? Mas nós não sabemos se realmente existia mais união, né? Particularmente, a nossa opinião é que existia mais medo, né? As pessoas eram mais obedientes àquele poder patriarcal, à mãe, por medo, por temor, não é? Então, nós não sabemos, não podemos dizer se havia mais união, sim, né? Na verdade, as coisas não eram tão claras como são hoje. Hoje o filho tem possibilidade de se expressar desde pequeno, né? De falar o que ele sente, o que ele quer, e assim vai, não é? Nós não estamos retrocedendo, nunca, né? Nós estamos sempre progredindo, não é? Pode ocorrer que mediante, então, um planejamento reencarnatório que exija mais esforço, que exija muita dedicação, não é? Muita boa vontade para atingir aqueles objetivos traçados, tá? Então hoje exige muito mais disso, porque é muito mais participativa aquela coletividade familiar. Então não tem aquele que determina, todos têm essa participação. Então nós entramos às vezes em confronto, né? Não tenho que obedecer, eu tenho que também colocar a minha opinião, então é mais difícil, mas isso não é retrocesso, muito pelo contrário, isso é progresso, todos têm a oportunidade de se manifestar, não? Se chegamos à amizade ali, olha, num grupo de amigos, a gente não volta para uma inimizade, a gente não retrocede. Da mesma maneira que dentro da família, se nós chegamos àquele amor paternal, maternal, fraterno entre os irmãos, nunca vai retroceder, né? Nós sabemos também, através de estudos, pesquisas, de vivências, que esses mesmos separados no grupo familiar já eram indiferentes ontem. Então, se existe aquela pessoa que é meio de lado no grupo familiar, ela não é de hoje, por algum problema ocorrido hoje. Pode ser que seja, mas pode ser também que seja um espírito que não participou daquela família, ele está tendo a oportunidade de reencarnar ali porque ele precisa daquela situação ou ele precisa ajudar aquela família, aquele grupo. Tudo tem um sentido, tudo tem uma lógica, né? Então, para nós que conhecemos um pouquinho mais desse plano espiritual, que sabemos que a nossa vida não é só essa, né? Cabe um trabalho sincero de auxílio mesmo, de esclarecimento, né? Para quem não entende esses outros valores, para fugir um pouco desse imediatismo, né? Ensinarmos a compartilhar mais, a sermos mais úteis dentro da família, darmos muito mais do que recebermos, né? E crescer sempre junto, né? Tentamos ser bons espíritas, né? Também outra questão que quando nós falamos de família, as pessoas perguntam, né? Nós tentamos ser bons espíritas, mas por que a dor ainda atinge tão profundamente ante a possibilidade do desencarne de um ente querido? Uma mãe, por exemplo, é um problema de família, não é? E essas questões chegam até a gente, né? Nós tentamos ser espíritas, mas por que a dor atinge, né? Quando ao desencarne de uma pessoa da família, nós devíamos entender como natural, nós estudamos isso, né? Então, quando nós estaremos preparados para aceitar, para entender essa dor, né?
E a doutrina espírita vem responder que na lei da vida, desencarnar é mais vida e não dor, né? Tá indo para uma vida melhor, está seguindo o seu caminho. Nós não devemos entender aquele momento como dor, né? A ideia que nós fazemos ainda de dor, muito de uma maneira assim errônea, a ideia que nós temos de dor, na verdade, o que é? É apego, é medo de ficar só, né? Então, aquela pessoa está indo e eu sinto essa dor porque eu não vou ter mais aquele apoio físico, é medo da solidão, é apego que eu tinha àquela pessoa, não é dor pela perda da pessoa, tá? Quando nos colocamos receptivos, né, à doutrina dos espíritos, nesse movimento amplo que ela permite, daqui e de lá, né, descobrimos que não existe separação na lei, não existe. Essa separação ela pode ser momentânea, né? É possível continuar juntos rumo à eterna evolução. E é isso que nós temos que fazer, né? Nós estamos evoluindo, caminhando. Vamos investir, vamos perseverar, né? E nós temos exemplos disso pela semi-liberdade que nós temos durante o sono, né? Que permite encontros. Então, durante o sono, nós encontramos com essas pessoas. Às vezes nem lembramos, não é? Nós falamos assim, eu não sonhei. Não é que nós não sonhamos, nós não lembramos, porque o nosso espírito ele não fica inerte, ele vai procurar estudar, ele vai procurar encontrar com pessoas queridas, né? Então, durante essa semi-liberdade do sono, nós somos presenteados com esses encontros, né? E dentre o tema família, nós temos outra questão muito assim procurada, né, perguntada. Como fica o sentimento de ciúme dentro da relação familiar? Aqui não é somente o ciúme entre os cônjuges, não, mas aquele ciúme que existe às vezes entre filhos, né? Um filho acha que tem menos atenção do que o outro e outros tipos de ciúme, né? E daí nós temos a dizer que ciúme é uma atitude de insegurança. Ciúme é carência, né? É medo. Então nós temos que evitar esses sentimentos de insegurança, de carência, de medo, né? Esses sentimentos que fazem com que nós sintamos ciúmes, né? Quando nós acreditamos em nós mesmos, quando nós desenvolvemos o ideal e nos achamos capazes daquele ideal, né? Amamos essa luta, não, eu me proponho a isso e eu vou conseguir, né? Esse sentimento mórbido, o ciúme, ele não toma conta dos nossos corações. Eu estou investindo em mim, quem quiser também está aqui, quem quiser estar ao meu lado tem todo o meu apoio, mas eu não vou ficar olhando o que o outro está fazendo, deixando de fazer e sentindo esse ciúme que aqui ele chama de sentimento mórbido, né? E outra pergunta com relação à família, né? Nós estamos falando da família na visão espírita e nos é perguntado qual a idade ideal dos nossos filhos conhecerem o espiritismo. E nós já ouvimos falar assim, nossa, espiritismo para criança é muito difícil, o espiritismo tem uma bibliografia vasta, mas é meio difícil, meio complicado, um linguajar mais eletivo, não é? E daí a resposta, quando nós devemos, né, dar a conhecer o espiritismo para as nossas crianças, para os nossos filhos, né? E falando então desta existência na Terra, desde o momento em que nós mesmos temos contato com a doutrina espírita, com esses ensinamentos. Entramos em contato com a doutrina espírita, vamos procurar passar para as nossas crianças, né? Eles já vão estar sendo beneficiados. Às vezes nós não passamos nem verbalmente, oralmente, mas tendo contato com a doutrina espírita, nós começamos a mudar o nosso comportamento, a nossa forma de agir, os nossos filhos vão perceber. Tá? Então, nesse primeiro momento que nós entramos em contato com a doutrina, mudando o nosso comportamento, os nossos filhos, os pequenos que estão ali próximos a nós, já vão ser beneficiados, eles vão perceber que alguma coisa diferente está acontecendo, né? E se nós considerarmos o casamento, desde aquele sonho lá que começa lá no namoro, né? Os filhos já devem estar envolvidos nessa relação, né? Nada acontece por acaso.
Então, desde lá do namoro, aquele planejamento quando duas pessoas se encontram e o amor é a tônica, né, desse encontro, já pensando em casamento, já pensando em filhos, os filhos já estão envolvidos. Esses espíritos que vão fazer parte dessa família, 5, daí a 5, daí 10, daí 15 anos, já estão nesse núcleo, já estão todos envolvidos nesse preparo, né? Então, olha, o contato é desde aquele primeiro momento em que a gente tem essa informação, não é? E outra pergunta, né? Se tudo é planejado, tem esse planejamento reencarnatório, inclusive a união de dois seres, né? Não é possível, então, haver uma união errada? Uma pergunta muito interessante. É possível alguém se casar com alguém por engano? Né? E pode sim, olha que interessante, a doutrina espírita vem nos responder que isso pode. Nós sabemos que existe o livre-arbítrio, né? Outro ponto assim pacífico dentro do espiritismo, né? Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos um planejamento, mas se eu quiser mudar, tudo bem. Eu vou arcar com as consequências, né? Mas a opção é a minha. E na nossa vida cotidiana, nas coisas mais simples, nós não planejamos ir de um lugar para o outro, né? Eu vou por esse caminho. E de repente, do nada, nós tomamos um caminho alternativo, né? Estava planejado, mas eu resolvi, usando o meu livre-arbítrio, mudar. Então pode haver sim esse engano, né? Há um planejamento para que a pessoa A se una com a pessoa B, mas chega aqui, esse A prefere o C, então nós temos que respeitar também, né? Por quê? Porque nós temos esse livre-arbítrio que tem que ser respeitado, queremos que respeite, nos respeite e nós temos que respeitar o outro, né? E que papel tem os gêmeos, os trigêmeos na família? Porque às vezes a família tem um filho só, né? Ou uma gestação por vez só com um bebê, e às vezes numa mesma família a gestação é gemelar, 1, 2, ou de trigêmeos, né? Qual é o papel dos gêmeos e do trigêmeos na mesma família, né? O mesmo papel que tem todos os filhos, eles não são diferentes em nada, né? O nascimento de gêmeos, de trigêmeos, etc., envolve um exercício de doação muito maior, né? Às vezes a família está preparada para dar aquele amor para um bebê, não é? E é surpreendido com uma gestação de gêmeos, de trigêmeos. Então, essa doação é muito maior, não é? Essa gratuidade interior, esquecer de si para se doar para aquelas crianças, né? Tem que ter uma fraternidade muito maior, né? Do que quando o casal tem um único filho, fica mais focado, não é? Então, os gêmeos, os trigêmeos, exigem uma dedicação, um amor muito mais intenso, muito mais efetivo, não é? Um empenho muito maior, né? Tanto os pais de gêmeos, trigêmeos, né, quanto os filhos nessas circunstâncias são chamados a um trabalho muito maior nesse exercício de amor e na união da família. Olha como esses gêmeos devem ter assim bem resgate a fazer, ou às vezes não, às vezes é apoio mesmo um ao outro, eles vêm juntinhos, né? Trigêmeos, eles vêm juntinhos, né? Para passar por essa experiência desde lá do primeiro choro, do primeiro sopro de vida, e nós não sabemos por quanto tempo, não? Então é dedicação, é amor, é empenho, né? E o conceito de família, para nós espíritas, né? Ele não deve ser muito maior do que o conceito genético, né? É uma pergunta isso. Para nós, o conceito de família, nós que conhecemos o Espiritismo, ele vai muito além daquela família genética, né? O pai, mãe e filho. Daí, pensando nessa genética, nesse planejamento genético, como é feito o planejamento do filho adotivo? Isso é muito interessante, gente. Nós estamos falando de famílias, nós estamos falando de gestação, de gêmeos, de trigêmeos. Daí vem essa pergunta, né? Se a família vai além da genética, como é feito o planejamento do filho adotivo? É filho adotivo, ele vem por acaso, ele foi planejado, não é? Olha que interessante, com certeza, né? A família na doutrina espírita, ela vai muito além da genética.
A minha família espiritualmente não é só meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos. Não, vai muito além disso, né? Então, tendo por base sempre a reencarnação, um dos princípios básicos do Espiritismo, né? E o planejamento reencarnatório, a valorização desse reencontro daquela família com aquele filho adotivo que veio de fora, né? É tão sério e deve ser muito, mas muito valorizado, né? Com uma certeza nós temos, né? Com certeza é nessa busca de aprimoramento interior, nesse cultivo da fé, que nós vamos conseguir constituir e preservar muito bem a família. Não é só o que é do meu sangue, não é só o que nasceu de mim que é minha família. Não, é um ser que vem de um ambiente externo e vai fazer parte daquela família, né? Então essa fé, esse amor, esse aprimoramento, esse amor que nós conseguimos sem ser tão personalizado. Ah, eu amo porque é filho meu, não é? Nasceu de mim. Não, ele veio até mim, tá? Mas tem tanto amor, tanto respeito, tanto carinho quanto aquele filho que veio pelas vias naturais, né? Então o planejamento do filho adotivo, existe também esse planejamento, não é por acaso, não. O planejamento do filho adotivo é tão criterioso quanto o do filho natural. Olha que interessante, lá no plano espiritual já tem esse planejamento, né? Pelas vias naturais não vai ser possível, mas tem a opção do filho adotivo. E ele é amado, ele é da família, ele vai fazer parte daquele grupo da mesma maneira, né? E nós observamos também que nesse caso os pais são chamados a um desprendimento, a uma aceitação muito maior, a um reajuste. E aqui eu tenho a história de um filho adotivo. Sempre que eu conto essa história eu me emociono, mas ela é real, não é? Eu conheci um casal, tá? Eles não puderam ter filhos pelas vias naturais, tá? Mas eles tinham um amor imenso, né? E entraram na fila de adoção com a finalidade de ter esse filho adotivo, não é? Então, tudo feito legalmente, esperaram pacientemente, mas já com aquele sentimento, né? Eu vou ser pai, eu vou ser mãe, não sei quando vai chegar o meu filho, mas ele vai chegar, tá? Então, aquela alegria, aquele preparo, né? Então, olha, o amor já estava envolvido, mesmo não sendo filho natural, não é? Não sabiam nem se esse bebê seria uma menina ou seria um menino, estavam lá na fila, não é? Tinham lá umas certas condições a serem cumpridas. Bom, para encurtar um pouco a história, depois de um certo tempo são chamados e um bebê é destinado para esse casal, né? Eles ficam encantados, levam esse bebê para casa. Ele já chegou nessa residência mais ou menos com uns 2 anos e meio, não é? E integrou-se com toda a família, com os pais, com os avós, com isso, com aquilo. Tudo uma maravilha. E um belo dia, aí que está a história que a gente fala, nossa, a reencarnação existe, né? Um fato aí que está documentado. Aquela mãe, né, sempre instruir mais essa criança, ela pega uma caixa de fotos lá dos pais, de gente até que já tinha desencarnado, de primos ali, e começa a mostrar para esse filho, não é? Para integrá-lo na família. Olha, esse é seu primo tal, só que ele mora numa outra cidade, para conhecer ali a família, em um momento de descontração. E de repente, essa criança, ela pega uma foto, ela vai direitinho numa foto da caixa, e ela fica toda feliz quando ela pega aquela foto. A mãe estranha, né? Mas você conhece essa pessoa? E a criança responde, ele que cuidava de mim quando eu estava lá no céu. Essa resposta é emocionante, né? E a foto era do pai dessa moça, que já tinha falecido há uns 10, 15 anos por aí, né? Então, olha aí, não existe acaso. Essa criança estava sendo cuidada lá para esse pai, que seria o avô se ele estivesse aqui encarnado, né? Estava sendo cuidada, preparada. Para quê? Para ser entregue para a filha, né, que não podia ter os filhos pelos meios naturais. Então, o filho adotivo não é acaso não, nossa, apareceu. Não, tudo tem lógica, tudo tem uma explicação, né?
E nós observamos também que nesses casos, né, do filho adotivo, o desprendimento é bem maior, né, porque não é aquilo que nasceu de mim, né, mas o meu desprendimento é maior, eu amo, é aquele amor de Jesus, né, mais incondicional, sem ter aquele personalismo, né. E como o assunto é família, a gente sempre volta a insistir, nós lembramos também de Jesus, né, quando ele questiona, numa passagem lá do Evangelho, né, onde está minha mãe e onde estão meus irmãos, né, como se dissesse, minha família não é só isso, minha família não são só eles, não é? E Jesus, então, ele não fica fazendo pouco caso da família, muito pelo contrário, ele enobrece, ele dignifica todos os companheiros daquele colégio renovador, aqueles apóstolos, né? Quando ele interroga, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, né? E ele continua, olha, minha mãe, os meus irmãos, são todos aqueles que cumprem a vontade do meu Pai, aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então ele amplia o conceito de família, né? Todos são a minha família, né? E vamos então refletir que Jesus não estava discriminando ninguém, ou aqueles que estavam indiferentes, né, ao Criador, de forma alguma, né? Ele destacava a amizade, o respeito, a compreensão que existem e deve existir entre aqueles que se reconhecem como irmãos, né? Às vezes nós não encontramos uma pessoa, nos é apresentada, temos contato com uma pessoa e nós simpatizamos imediatamente, queremos estar mais com aquela pessoa, queremos saber mais, não temos assim nenhum pudor em nos abrirmos para aquela pessoa, como se conhecêssemos há tempos, é da nossa família, né? Não é a família consanguínea, mas é a nossa família geral, né? E pesquisando também o assunto família, nós encontramos um relato muito interessante de um pai com relação à sua filha de 8 anos, né? E esse pai, ele se queixava, né? Ele dizia assim, olha, minha filha odeia ir à casa espírita, mesmo eu estando lá, né? E achando que esse local é apropriadíssimo para ela, né? Seria esse sentimento, essa aversão que ele chamou de ódio, né? Seria esse sentimento passageiro ou denotaria assim algum incômodo com a doutrina? Porque ela tem tanta relutância em ir à casa espírita, né? O que eu devo fazer? Qual que deve ser a minha atitude? Porque eu vou sempre, né? Então nós aprendemos, ou melhor, né, nós estamos aprendendo, né, nós não sabemos nada, né, nós estamos aprendendo que as crianças precisam ser respeitadas também, elas nos devem respeito, mas nós também precisamos respeitar as crianças, né. E para começar, então, a palavra odeia que esse pai usou é muito forte, né. Se a criança revela uma forte resistência, vamos dar uma suavizada, né, a ir até as aulas de moral cristã, que são apropriadas às crianças, a cada faixa etária, deve haver uma razão para isso. E essa razão deve ser muito séria. À toa, a criança não ia ter essa resistência, né? Deve ter algum motivo. E o ideal, então, a doutrina espírita, os coordenadores de evangelização espírita, né, orientam, é não forçar a criança a ir onde ela tem uma séria resistência a não ir, né? Mas com muita paciência, no lar, e dando os exemplos, né? Através de conversas leves, ir colocando o assunto de maneira leve, de maneira delicada, né? Instruí-la a respeito da criação, instruí-la a respeito da vida, né? Da reencarnação, do respeito ao próximo, né? Porque necessariamente, nós sabemos, um filho de pais espíritas, necessariamente ele não precisa ser espírita. Nós não exigimos isso dos nossos filhos. Não, eu sou espírita e você vai ter que seguir essa religião. Não, às vezes a pessoa não está preparada para essa doutrina. Ela quer uma outra doutrina, não é? Então, e nós sabemos também, olha, que a salvação não está na casa espírita. A doutrina espírita não é uma doutrina salvadora. É uma doutrina consoladora, né? E Jesus mesmo, olha, ele disse que o reino de Deus está no íntimo de cada um, né? Então nós temos que respeitar, mas sempre colocando aquela sementinha, né? Olha, por que faça assim ou não daquela outra maneira, né? Nada de querer bater de frente, ainda mais uma criança de 8 anos, né?
no esforço sincero, naquela vida profissional, na vida familiar, o homem evolui. Então, em todas essas áreas, a gente vai ter alguma resistência, né? Da nossa parte ou da parte de um colega. E nós temos que forçar essa evolução. E como que nós fazemos isso? Não é batendo de frente, né? É dando o exemplo, né? Sejamos pacientes, então, com nossos filhos. Vamos procurar com carinho descobrir quais os motivos dessa rejeição e tentar fazer com que ela seja diluída, né? E uma outra pergunta que nós temos, né? Não dá certo desrespeitar o que nos é indicado na reencarnação, né? Não podemos esquecer que o planejamento reencarnatório obedece a critérios sábios, muito sábios. Como eu falei, nós somos assim partícipes se nós estamos em condição disso, né? Mas nós somos muito orientados, muito esclarecidos. Às vezes eu quero fazer coisas que a espiritualidade sabe que eu não vou dar conta. Eu não estou ainda amadurecido o suficiente para passar por aquelas situações, não é? Então me é recomendado, não, vamos com mais calma, né? Comece assim e numa próxima você completa esse seu desejo, não é? Então, olha, ele obedece a sérios critérios, né? E como nós podemos fazer dentro da nossa família, se nós percebemos que o nosso filho, ele tem assim uma dificuldade de externar o que ele sente, é aquele filho mais quieto, né? E dentro da família sempre deve existir o diálogo com todos, entre os pais, entre pais e filhos, entre irmãos. Então nós, que graças a Deus pertencemos a uma família, vamos estimular esse diálogo sempre, né? Para que essa pessoa que seja mais afastada, como eu falei, às vezes ele está tendo um dos primeiros contatos com essa família. Ele não é daquele grupo que já conviveu mais do que uma encarnação, não é? Pode ser o primeiro contato, então ele está mais tímido, é como se fosse o primeiro encontro que nós temos com alguém e nós não conhecemos ainda, né? Então nós ficamos mais distantes, tá? E nós temos que nos abrir para essa pessoa, abrir os nossos braços, abrir os nossos corações, não é? Entender que ali nós estamos para apoiá-lo, para ajudá-lo, né? E nós podemos simplesmente receber no nosso lar um ser que prefira ficar mais em silêncio, né? Que seja menos comunicativo, né? Nós queremos que criança sempre esteja pulando, fazendo arte. Não, tem aquela criança que é mais quieta, sim, não é? Vamos perceber, ela tem algum problema? Não, é do íntimo dela, né? O espírito dela é mais acomodado, né? O espírito, ela é mais acomodado, né? Então nós temos que ter sempre cautela. Família é muito bom, mas nós temos que tratar muito bem todos, né? E uma outra pergunta, essa é bem interessante. Espiritualmente, então, como fica aquela mãe que abandona o seu filho, mesmo que ele seja adotado por outra pessoa, né? E a resposta dentro da doutrina espírita, ela fica com a responsabilidade desse abandono, sim, né? E isso não é tão simples, abandonar um filho, mesmo que nesse planejamento outra família vai acolher esse filho de uma maneira muito boa, não é? Mas essa mãe que abandonou, ela vai sofrer as consequências, né? As consequências que essa pessoa possa viver conduz essa mãe a responsabilidades muito sérias, né? Quem abandona enfraquece os laços da maternidade. E quer um laço mais lindo do que a maternidade? Você poder gerar um filho, e aqui eu falo dos dois tipos. Você gerar um filho fisicamente na sua barriga e você gerar um filho no seu coração. É o mesmo filho, né? Você está dando todo esse amor, você está tendo todo esse amor para com essa criatura, né? Então quem abandona enfraquece esses laços da maternidade. Vai demorar para ela reconquistar esse laço de maternidade, para ter uma outra oportunidade, né? Então ela compromete seriamente esses sentimentos da mulher. E a mulher e maternidade são correlatas, né? E quando falamos também em família, duas máximas aparecem na nossa cabeça, né? São aqueles ditados populares, né? A primeira delas diz assim, olha, a diferença entre amigo e parente é que amigo é aquele que escolhemos, né? Então
Então nós achamos que os nossos parentes nós temos que aturar, porque não é obrigação, é da família, ali eu não escolhi, amigo eu já escolhi, né? E uma outra máxima, um outro ditado: parentes só ficam bem em fotografia. Nós espíritas discordamos completamente desses dois pensamentos, né? Porque nós sabemos, depois de estudar, né, nós sabemos que nós devemos amar a nossa família do jeito que ela nos é colocada, né? E temos que lutar com alegria para preservá-la. É muito importante a nossa família. Então nós temos que lutar, nós temos que preservar, nós temos que empenhar todas as nossas forças, toda a nossa boa vontade para melhorar essa família, né? O ideal é tentarmos cultivar sentimentos sempre positivos, onde a indiferença não possa crescer, não é? A indiferença, cada um ficando acomodado no seu canto, aquela família não vai progredir. Nós temos que semear esses sentimentos para que a indiferença não tenha aquela oportunidade, hora para agir, né? E também, olha, o que o Espiritismo nos diz sobre a orientação sexual, né? Às vezes nós nos pegamos, pais, que hora que eu falo isso, que hora que eu falo aquilo, né? E o Espiritismo, uma doutrina belíssima, né? Nos diz que devemos esclarecer as nossas crianças sobre as realidades da vida. E o sexo é estudado pela doutrina com naturalidade, fazendo ele parte da nossa vida, né? Qual é o momento ideal? O momento que a criança, nós percebemos que ela está entendendo. E quando é esse momento? Quando ela vem com aquelas perguntas. E nós não devemos fantasiar, mesclar com histórias. Não, nós devemos... Ele está perguntando, é porque ele já tem condição de saber. Vamos ser bem claros, né? Quando essa criança procura tem um questionamento, procura uma resposta, essa é a hora de esclarecer da melhor maneira possível, da maneira mais natural, da maneira mais correta, sem fantasia, né? Muitos pais têm medo desse momento e ficam quietos e, deixa que o meu filho aprende na rua, né? A rua não é tão boa quanto a família, né? Então vamos olhar nos olhos das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, né? Transmitindo confiança. Nossa, o que eu estou falando é o que é o correto, não é? E eles vão ficar sempre do nosso lado. Por quê? Eles vão sentir segurança, né? E vão começar a nos procurar sempre que sentirem qualquer tipo de dúvida, né? E o conceito de família também para nós espíritas deve ser muito maior, nós já falamos, né? Não é só a parte da genética, deve ser muito maior do que pai, mãe, filho, irmão, tio, né? Ou seja, essa nossa família de hoje, mas nossa verdadeira família, essa é a nossa família de hoje, que nós conseguimos, né? Pai, mãe, irmão, tios. Mas a nossa família é muito maior, abrange tanto encarnados quanto desencarnados, né? Nós temos família lá no plano espiritual ainda esperando para reencarnar. Nós vamos voltar para lá e encontrarmos a nossa família lá também, não é? A verdade, né, é que nós temos essa tendência para que a gente se feche nesse ciclo familiar, achando que a nossa família é mais importante, achando que nossa família nos basta ali e é tudo que nós temos, né? E daí nós procuramos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá, nós refletimos que a chaga da humanidade é o egoísmo, tá? E nós não podemos colocar o egoísmo dentro da nossa família, né? Esse sentimento, esse egoísmo, se ele não for trabalhado, ele vai dominar as nossas atitudes, tá? Então nós não vamos fazer bem, nem para nós, nem para nossa família, nem para a sociedade geral, né? Nós observamos em grande parte de nós mesmos, que nos dizemos espíritas, que entendemos um pouco da doutrina, né? Uma forte tendência a valorizar aquilo ou aquelas pessoas que nós queremos bem. Os outros nós deixamos em segundo plano. E isso é um erro, né? Um equívoco nosso. E a doutrina espírita, então, ela vem esclarecer sobre a eternidade, sobre a filiação divina. Nós somos todos filhos de Deus, então nós somos todos irmãos, né? A nossa verdadeira identidade é a de filhos de Deus. Então a nossa família é gigantesca, não é só aquele pai, mãe, tio, irmão, né? E para terminar,
nós temos a dizer o seguinte, olha, que a doutrina, ela esclarecendo, a doutrina espírita, esclarecendo sobre a beleza da vida, ela nos deixa excelentes oportunidades para alcançarmos esse ideal de união da família, esse ideal de fraternidade, vivermos como irmãos, não só dentro da família, essa fraternidade abrangendo a nossa família gigantesca. Como nós falamos, todos pertencemos a uma única família. Nós somos filhos de Deus, então todos nós somos irmãos. Então vamos respeitar, vamos fazer com que aquele nosso irmão, que às vezes está lá na fila do banco, está lá sentado num banco de jardim, nós não conhecemos, não sabemos nem o nome, mas é um nosso irmão, não é? Então vamos procurar sempre ajudar, não podemos fazer nada de imediato, vibremos. Mandemos um pensamento positivo, né? A espiritualidade ajuda, a espiritualidade tem uma participação enorme, né, nos nossos atos também, né? Então, pensando no bem, nós seremos impulsionados a agir para esse bem. Então, vamos sim, olha, conhecendo toda essa beleza da vida, né, que nós não somos essa família fechada, né, que a nossa família é bem maior, vamos alcançar esse ideal de fraternidade, de união para com todos, para que a nossa família se estenda cada vez mais. Obrigada pela atenção de vocês, até a próxima e um grande abraço.